Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero, antes de iniciar aqui o pronunciamento, agradecer aos deputados da CCJ que votaram hoje favoravelmente ao projeto que prevê a proibição da pulverização aérea no estado do Paraná. Obviamente que o substitutivo feito pelo deputado Pacheco tem uma série de pontos que ressalta, e como o deputado Pacheco também e outros deputados falaram, talvez na sequência esse voto não seja o mesmo caso venha a plenário, mas nós queremos fazer esse debate com a sociedade, queremos fazer, deputado Jacovós, Vossa Excelência que esteve conosco também, esse debate durante esse período, que entendemos que esse é um processo que talvez seja tão importante quanto o resultado seja o processo e o debate do processo. Então, fica aqui o meu agradecimento público aos senhores deputados, o deputado Luiz Carlos Martins e outros deputados que votaram conosco, porque é importante que nós façamos esse debate na sociedade. Da mesma forma que é preciso que nós façamos uma reflexão sobre os tempos em que estamos vivendo, e aqui, antes de entrar no assunto, que obviamente é a Sanepar, eu quero só fazer uma consideração, deputado Maurício, sobre as coisas que eu vi e que ouvi nesses últimos dias, e Vossa Excelência também viu e ouviu, e que algumas delas foram repetidas ontem num seminário que está sendo feito aqui em Curitiba. Participa o Ministério Público, participa o Judiciário, participam alguns juízes de primeiro grau da Lava Jato, que estão na Operação Lava Jato, delegados. Me surpreendeu muito aquilo que o presidente Jair Bolsonaro afirmou no sábado ou na sexta-feira, que na primeira vaga que houver no Supremo Tribunal Federal, ele pretende conduzir o ex-juiz, agora ministro Sérgio Moro. E que, obviamente, fica uma pergunta no ar. O senhor Sérgio Moro já sabia que seria proposto a ele uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Sabia ele que seria uma das possíveis indicações, aliás, já havia se manifestado nesse sentido? O senhor Sérgio Moro sabia, quando fez o seu projeto junto com o senhor Deltan Dallagnol, das 70 medidas, ou 50, não sei quantas medidas contra a corrupção, que ele está impedido, caso esse projeto que ele tanto fala, junto, ele com o ministro, assim como também o senhor Deltan Dallagnol, que aliás falou muito ontem, caso esse projeto venha a ser aprovado, ele está impedido de assumir no STF, porque diz o projeto das 70 medidas contra a corrupção apontadas pela Força Tarefa, a 29ª medida diz do pacote proíbe a indicação ao STF de quem tenha nos 4 anos anteriores, aspas, ocupado o mandato eletivo federal ou o cargo de Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União ou Ministro de Estado. Ou o senhor Sérgio Moro não leu aquilo que foi apresentado, aliás, virou moda, como disse a juíza ontem, que ela copiou o processo para condenar o ex-presidente Lula pelo sítio, colocando no apartamento, porque ela não leu o processo. De pronto, esse processo, deputado Requião, deveria ser nulo. Porque um juiz que não lê aquilo que assina e que condena, é o fim da linha, é o fim do mundo. Condena sem ler. Ah, não, eu me equivoquei, eu copiei. É pior a emenda que o soneto. É pior ainda, porque a justificativa é pior do que o processo em si. Mas o senhor Sérgio Moro, quando disse que aceitaria, parece que esqueceu que ele mandou um projeto, ou está propugnando um projeto, e diz o senhor Deltan que está parado, senhor presidente, porque o Senado não quer votar, porque os corruptos são contra, todo mundo é corrupto, só quem é a favor que não é. Que a 29ª medida proíbe que ministros assumam o STF nos 4 anos posteriores à sua desincompatibilização. Então, senhor Sérgio Moro, a história de o senhor ser ministro, se isso aqui for aprovado, é conto da carochinha. Mas isso é para depois se entendam, porque esse é um governo que primeiro deve se entender, para depois nós tentarmos entendê-lo, que até hoje ninguém consegue fazê-lo.
O que me traz aqui, obviamente, não poderia ser diferente, deputado Arilson, é a questão da Sanepar. A Companhia de Saneamento do Paraná, que teve suspenso temporariamente, obviamente temporariamente porque o Tribunal de Contas do Estado determina que haja uma explicação sobre o reajuste, é a mesma companhia que no dia 24 de abril, na sua Assembleia, Companhia de Saneamento do Paraná, Assembleia dos Acionistas, 55ª Assembleia, aprovou a distribuição de dividendos no montante de R$ 97.700.000, com base nos resultados da companhia em 2018. Ora, a companhia que está distribuindo 97 milhões de reais em dividendos é a companhia que diz que tem que aumentar em 12% a água, porque caso não o faça, terá prejuízo. Eu já lhe concedo a parte, deputado Pacheco. Apenas vejo que o Tribunal de Contas está indo, neste momento, num caminho óbvio. Como que a AGEPAR, e não a Sanepar, porque nós estamos falando da Sanepar, mas eu quero falar da AGEPAR. Quem autorizou o reajuste não foi a Sanepar. A Sanepar não autoriza. A Sanepar solicita. A AGEPAR autoriza, deputado Guerra. Quantos técnicos tem a AGEPAR, dos seus 26 comissionados? 5. São esses 5 técnicos que hoje analisam as contas de Sanepar, analisam as contas de pedágio, de Compagás e de outras empresas ligadas ao governo do Estado do Paraná. Esses 5 mágicos, porque tem que ser mágico, para chegar às conclusões que chegam, incansáveis, e eu não entro no mérito das pessoas, certamente, sem um quadro que os apoie, não tem condições de fazê-lo da forma como fizeram. Por isso, nós temos no pedido de informações, sei que há dúvidas sobre a sua aprovação, isso vai ser debatido na sequência, onde nós perguntamos, queremos que a AGEPAR demonstre detalhadamente os cálculos que fizeram para que a terceira parcela de deferimento alcançasse 4,57, requeremos que o pedido realizado pela Sanepar estude os relatórios que, em base à decisão da agência reguladora, que homologou os 12,13 da tarifa de água, e quais foram as justificativas apresentadas pela Sanepar que demonstravam a necessidade econômico-financeira da companhia para solicitar um aumento tão superior à inflação. Caso os tenha, requer cópia integral dos documentos que a Sanepar apresentou à consulta feita ao Conselho do Controle das Empresas Estatais, como apresenta a resposta desse Conselho. Óbvio que a AGEPAR não tem condições de nos responder, porque é óbvio que o estudo feito está errado. Não está equivocado, está errado. Juntam 2 percentuais para o mesmo reajuste e somam os percentuais. Isso não vai dar coisa boa. Deputado Pacheco, lhe concedo a parte. Deputado Tadeu, de maneira muito breve, quero apenas me somar ao vosso pronunciamento, dizer que esse posicionamento do Tribunal de Contas do Estado nos traz alguma esperança de que justiça se realize, suspendendo e depois cancelando de vez esse aumento abusivo, aprovado pela AGEPAR de 12,13%, que, como nós sabemos, de maneira muito clara, não se sustenta, não se justifica. É algo que o tribunal está fazendo porque nós, infelizmente, não temos autonomia para fazê-lo. Se a Assembleia Legislativa, por meio de seus parlamentares, tivesse esse poder, certamente nós já teríamos adotado essa providência. E até por isso, vamos trabalhar nos próximos dias para que a gente possa avançar num projeto que nós temos aqui nessa Assembleia, para que qualquer aumento que extrapole a inflação do ano necessite necessariamente de aprovação da Assembleia Legislativa, porque daí nós precisaremos ser convencidos de maneira oficial dessa necessidade que nesse caso não se justifica. Então, parabéns ao Tribunal de Contas e que essa ação, de fato, não só suspenda, mas cancele de vez esse aumento que a população do Paraná não merece e não é justo. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Pacheco. No relatório apresentado pelo Tribunal de Contas, segundo a segunda inspetoria afirmou que o reajuste é uma, aspas, aberração travestida de uma teia de números que visam distribuir lucros aos acionistas. Isso já vem acontecendo há pelo menos 5 anos. Há pelo menos 5 anos. Deputado, 1 minuto para concluir. Desde que houve a decisão do governador Carlos Alberto
em aumentar de 25% para 50% a distribuição de dividendos, desde que a AGEPAR autorizou, a pedido da Sanepar, fazer o reajuste dos ativos, nós temos reajustes sucessivos acima da inflação. E eu volto a dizer, professor Tercílio, o último reajuste que nós teremos das parcelas que ainda faltam será, em média, de 36%, independente de quanto seja o percentual inflacionário. Pode ser zero a inflação, será 36%. Será 36%, mesmo que daqui a 4 ou 5 anos a inflação seja zero. Sabe por quê? Porque aquele acordo feito prevê que nos reajustes feitos sejam reajustados pela Selic, o que dará, e o IGPI, o que dará, obviamente, um valor muitíssimo acima do que está se calculando hoje. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.